Graças a paz, irmãos. Estão todos bem? Vou trazer uma palavra aqui. O Senhor me deu uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Eu compartilhei essa palavra ontem num grupo de evangelismo. E hoje eu queria fazer esse vídeo para ver como edificou a minha vida. Eu creio que vai edificar a sua vida também. Bem? E a palavra que hoje eu vou ministrar está lá em Mateus capítulo 26, versículo 40. Que diz: Depois voltou aos seus discípulos e ao encontrar-lhe dormindo perguntou: Vocês não puderam vigiar nem comigo por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. É muito engraçado, né, esse versículo aqui. Jesus em Getsemane, onde os soldados iriam pegar ele ali suando sangue, e ele fala: vigiai, ficam aí esperto. E quando Jesus volta depois de 1 hora, ele encontra os 3 dormindo, né, que andava junto com ele: João, Tiago e Pedro. Mas engraçado que quando Jesus perguntou, ele foi logo ao Pedro, né? Pedro, por quê? E aí eu falei: mas caramba, mano, como assim? Mas estava Tiago, estava João. E aí o Senhor falou que é a mesma coisa às vezes a gente. O Senhor, alguém, né, nos cobra, alguém de autoridade que cerca as nossas vidas espirituais. E falar: só você, né? Ah, mano, você tem que ficar acordado, não pode dormir. E aí eu falei: Senhor, mas por que Pedro teve que tomar essa dura? Queria que vocês abrissem agora lá em Mateus 16, versículo do 13. Está escrito assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dos outros dizem que é o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, e outros uns profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? E agora que eu chego, em versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmão? E aqui Jesus falou: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque fez isso não revelado por carne, nem por sangue, mas o meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que é você, Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra você. Amém, irmãos? É isso que o Senhor queria falar. Você tem autoridade. Jesus reconheceu você. Aqui nesse capítulo fala que os discípulos não conseguiam saber quem era Jesus. Uns diziam que era João, outros diziam que era Elias, outros diziam que era profeta. Mas Pedro não, Pedro foi ousado. Pedro falou: Você é filho do Deus vivo. E ali foi dada a chave. Então às vezes você acha que só você é perseguido, as pessoas só ficam em cima de você. É porque Deus sabe que Ele conta com você. Ele te deu a chave. Mas o que eu queria mais ainda ministrar era porque, além de Pedro ter sido isso, porque Pedro ele tinha um coração orgulhoso, infelizmente. Jesus falava assim: Pedro, não dorme. Por que ele disse: Pedro, não dormes? Porque Pedro já tinha visto a glória. Pedro ele andou no mar, além de a falta de fé. Mas Pedro ele viu a glória de Deus na montanha junto com Elias e Moisés. Então ele não podia estar dormindo, porque ele via a manifestação. Mas de uma coisa que atrasava o Pedro era o orgulho. Jesus disse para ele: Pedro, eu vou morrer ao 3º dia. E aí Pedro falou assim: eu morrerei com você. E Jesus falou assim: você não vai, Pedro, você vai me negar. E Pedro de novo desafiou Jesus e falou assim: Jesus, por você eu morrerei. E não foi à toa. E foi necessário que Pedro teve que negar. Porque quando Pedro negou 3 vezes Jesus, ele não se sentiu, o coração dele se rachou no meio. E foi necessário ele ter quebrado esse orgulho. Glória a Deus pela vida do Pedro por ter acontecido isso. Porque a palavra fala que depois que ele fez isso, eles na praia, lá em João 21:15, está escrito assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. E o Senhor disse: Apacenta-se os meus cordeirinhos. E repetiu de novo: Você me ama? Sim, Pai, eu te amo. Você me amas, Pedro? Sim. E aí Pedro reconheceu que verdadeiramente ele não amava a Deus. Mas Jesus falou assim: Pedro, foi a você que eu te dei a chave. Cuida das minhas ovelhas.
E neste momento, depois que Jesus conversou e Pedro declarou que tinha um orgulho, ali quebrou. E lá em Atos 2, queria que vocês abrissem, pudessem também, lá no versículo 38 disse, no versículo 40, depois que Pedro é batizado pelo Espírito Santo de Deus, após ele ministrar, na primeira ministração que ele teve, mais de 4.000 homens aceitaram Jesus. Então, qual o significado de eu ter contado isso? É porque aonde está o seu segredo? Onde atrapalha mais você? A palavra do Senhor fala lá em Isaías 60, versículo 1, que o Espírito do Senhor está sobre ele. Que ele veio para libertar os cativos, os aprisionados de alma. E Pedro foi liberto. Ele foi libertado dessa prisão. E o que tem interrompido você? Você sabe que o Senhor te ama, Ele te cobra porque Ele quer o seu melhor. Mas medita no teu coração. Vê o que mais atrapalha na sua vida. O que é necessário você tirar. Se é o orgulho, se é a falta de fé, se é a incredulidade, se é a falta de confiar em pessoas. Confie em Jesus então. Amém, queridos? Eu só queria deixar essa palavra no seu coração, como Deus tocou no meu coração. Eu creio que Ele vai tocar no seu coração também. Amém? Deus abençoe. Bora viver. É nóis.